Às vezes a fé não se parece com uma fortaleza. Se parece com uma pergunta sussurrada no fundo da alma. Será que tudo isso é real? Será que Deus continua aqui? Será que vale a pena continuar acreditando? Se você já fez essas perguntas, você não está sozinho. A fé não é a ausência de dúvidas. A fé é a coragem de buscar respostas. E hoje eu quero caminhar com você por essas respostas. Não com agressividade, não com confronto, mas com ternura. Como quem senta ao lado de alguém cansado e diz: vamos pensar juntos, vamos respirar juntos, vamos ouvir a verdade juntos. E antes de seguirmos, se inscreva. Ative o sininho e acesse nossos materiais na descrição do vídeo ou no link da bio. A primeira pergunta que surge quando a fé fica frágil é essa: posso confiar na Bíblia? E é aqui que eu quero que você respire fundo, porque ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia não é um livro que caiu do céu. É um livro que atravessou séculos sendo protegido pelas mãos invisíveis de Deus. O Novo Testamento é o documento antigo mais bem preservado de toda a história. São milhares de manuscritos, de várias regiões, várias épocas, várias igrejas, e quando comparados, mostram uma coerência que nenhum outro documento da antiguidade possui. Isso não significa que não existam pequenas diferenças, como uma palavra trocada ou uma letra fora do lugar. Mas significa que nada, absolutamente nada, do que sustenta a fé cristã foi perdido. E aqui está a parte que mais me toca. Deus não só inspirou sua palavra, Ele a guardou. Como quem protege uma chama no vento. Como quem sabe que aquela luz ainda guiaria muitos corações feridos pelo caminho. A confiabilidade da Bíblia não é um acidente histórico. É um milagre da providência divina, garantindo que a mensagem de esperança chegasse intacta até você hoje. A segunda pergunta é uma das mais profundas que um ser humano pode fazer. Jesus realmente ressuscitou? Porque se Ele não ressuscitou, tudo desmorona. Nossa fé se torna memória, nossa esperança se torna poesia, nossa vida espiritual se torna ilusão. Mas se Ele ressuscitou, então tudo muda. E quando olhamos para a história com honestidade, percebemos algo maravilhoso. A ressurreição não foi um mito criado séculos depois. Ela foi anunciada enquanto testemunhas ainda estavam vivas. Homens medrosos, que se esconderam com medo da morte, se tornaram corajosos, dispostos a morrer pelo que viram. Perseguidores, como Saulo de Tarso, se tornaram pregadores. Familiares descrentes, como Tiago, irmão de Jesus, se tornaram líderes da igreja. E tudo isso não porque eles ouviram uma história bonita, mas porque viram alguém vivo. A terceira pergunta é sobre uma tensão que você talvez já tenha sentido. A ciência não contradiz a fé? Mas a verdade é que fé e ciência nunca foram inimigas. Elas são parceiras na busca pela verdade. A ciência estuda o como, a fé revela o porquê. A ciência observa o mecanismo. A fé mostra o sentido. A ciência examina a criação. A fé aponta para o Criador. E quando você junta as duas, percebe que o universo inteiro tem uma linguagem, ordem, propósito, harmonia. Desde a precisão das leis da física até a complexidade de uma célula, tudo parece cuidadosamente afinado. Como se alguém tivesse preparado o palco antes de levantar a cortina, e alguém preparou. Os maiores cientistas da história, como Newton, Kepler e Galileu, eram homens de profunda fé. Eles viam a ciência como uma forma de admirar a obra de Deus. Não há conflito entre fé e razão. Há complemento. A razão nos mostra a complexidade do mundo. A fé nos revela o amor do arquiteto por trás de tudo. A quarta pergunta vem do coração ferido. Se Deus é bom, por que existe dor? Essa talvez seja a pergunta mais antiga do mundo. E eu não vou te dar uma resposta fria,
uma fórmula teológica que tenta resolver o problema. A dor não é um problema filosófico, é um problema humano. E a Bíblia nunca ignorou isso. Ela mostra um Deus que não observa à distância, mas que desce, que sente, que sofre, que chora ao lado de quem perdeu, que entra na história e toca feridas com mãos perfuradas. A cruz não explica todo o sofrimento do mundo, mas revela uma coisa fundamental: Deus não está longe. Ele está ferido conosco. Ele escolheu experimentar a nossa dor, a nossa solidão, a nossa morte. Ele não nos poupa do vale, mas caminha conosco através dele. Em Jesus, Deus nos mostra que Ele entende nossa dor de uma forma que ninguém mais pode entender e nos promete que nenhuma lágrima será deixada sem resposta. Um dia, Ele enxugará todas elas. Porque quando você olha para a vida de Jesus, quando você vê a transformação de pessoas ao longo dos séculos, quando você sente o Espírito Santo te chamando no silêncio, quando você percebe que há algo maior sustentando tudo, você entende que a fé não é ilusão, é reencontro. Reencontro com Deus, reencontro com o propósito, reencontro consigo mesmo. E talvez, enquanto você me ouve, algo dentro de você esteja voltando a respirar. A fé não é algo que você produz com força humana. A fé é algo que Deus reacende dentro de você, como uma brasa que parecia apagada, mas volta a brilhar quando o vento do Espírito sopra sobre ela. E eu quero te dizer com toda a honestidade e carinho, você não precisa ter todas as respostas para continuar acreditando. Você só precisa segurar a mão daquele que tem todas elas. A fé não é a ausência de dúvidas, é a decisão de confiar apesar delas. É caminhar mesmo quando você não vê tudo claro à sua frente. É dizer: Deus, eu não entendo, mas eu confio. E o mais bonito da fé cristã é isso. Ela não começa em você, ela começa nele, o autor, o consumador, aquele que te chama pelo nome, aquele que te conhece por inteiro, aquele que te ama com uma profundidade que você não consegue medir, aquele que venceu a morte para te dar vida. Então, por que continuar acreditando? Porque a verdade é real, porque o amor é verdadeiro, porque Deus está perto, porque Cristo ressuscitou, porque a esperança não é fantasia, é promessa, e promessa feita por aquele que nunca falhou. Se essa reflexão tocou o seu coração, se inscreva, ative o sininho e acesse nossos materiais no link da bio para aprofundar sua caminhada. E lembre-se, você não carrega a fé sozinho. A fé carrega você. Deus abençoe.